Minha gente, você já percebeu que tem coisas que sugam a nossa energia? Eu listei 3 coisas que realmente esgotam a nossa energia. Vem comigo. Para você que não me conhece, meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma feng shuista, especialista em planejamento e uma dona de casa, assim como vocês. A primeira coisa é estar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Como assim, Poli? Vamos lá. Às vezes, na nossa vida, nós assumimos muitas coisas ao mesmo tempo. Lembre que existem tempos para as coisas. Eu aprendi isso num curso de administração de tempo. Olha que interessante que é. Então, ao longo da nossa vida, lá nós temos a época de estudar, a época de começar uma família, então ali é a época do casamento, não? A época de ter filhos, não? A época da dedicação na tua profissão. Então, são épocas que nós vamos administrando ao longo da nossa vida. Porém, às vezes estas épocas ou estes momentos, eles não estão separados ali, época disso, época daquilo, eles se misturam. E esta mistura de coisas que nós estamos fazendo ao mesmo tempo esgota a nossa energia. Eu vou dar um exemplo. Você casou, começou ali no teu casamento já com uma criança, né, um filho, e também está fazendo lá a tua faculdade. Tu vê que são 3 coisas que deveriam ser um pouquinho mais separadas, mas estão todas juntas ali. Então, a questão do casamento, né, que tem toda aquela dedicação para o início de um compromisso ali, de um relacionamento, tem a criança que se dedica, a gente tem aquela dedicação e é toda aquela energia em cima do filho, né? Principalmente quando é bebezinho. E ainda o estudo, gente, são 3 coisas assim que realmente esgota a nossa energia. Então, se a gente puder separar isso e colocar em épocas diferentes, é perfeito. Outra questão, quando nós estamos lá nos dedicando à nossa profissão, o início da nossa profissão ali, que a gente tem que, principalmente quando nós somos, quando nós estamos montando uma empresa, quando nós estamos fazendo aquela transição de carreira, isso exige 24 horas da nossa energia, exige 24 horas da nossa energia. Não que isso vai durar para sempre, mas no início sim, e você resolve ter mais alguma atividade, gente. Quer dizer, você vai esgotar a tua energia. Lembre, ao longo da vida a gente tem que programar os nossos tempos. E esses tempos se dividem numa época, então, a época das crianças pequenas em casa, a época do estudo, a época da dedicação ao meu trabalho. Então, você vê que tudo isso, né? Então também, né, aquelas coisas assim que são dentro da nossa vida, né, que pode se resumir num mês, ou meses, ou uma semana, 15 dias, mas, gente, são períodos. E essa divisão do tempo e a gente não tentar colocar tudo junto, no mesmo tempo, na mesma época, é benéfica pra gente, é benéfica essa administração de tempo. E eu aprendi isso num curso, como administrar o teu tempo e com qual qualidade que eu quero ter o meu tempo, para não ter o quê? Esse esgotamento de energia. A segunda coisa é ter muitas coisas para cuidar. Quando eu tenho muitas coisas para cuidar, eu vou ter um esgotamento da minha energia. Como assim, Poliana? Quando você tem muitas coisas pessoais, você sabe que tem que cuidar dessas coisas pessoais. Então, as coisas pessoais ali, livros, roupas, sapatos, tudo que se tiver teu pessoal, você tem que tirar um pouco de energia tua para cuidar disso. É óbvio. A gente não deixa as coisas ali sem ter um devido cuidado. Então, quando temos muita coisa para cuidar,
e que o nosso tempo, aqui também vem a questão de administração de tempo, e o nosso tempo é limitado, eu tenho pouco tempo para cuidar, veja como tudo isso esgota a nossa energia. Essa semana, início de logo começar a primavera, então o que eu estava fazendo? Peguei todos os meus vasos de plantinha e eu estava pensando, poxa, eu tinha que alguns vasos ali eu tinha que lavar, outros eu tinha que repintar, né? Ou aqueles vasos de barro, então passar novamente aquela resina, porque eles estão ficando muito porosos, né? E se você não tem um cuidado, outras plantas eu tinha que adubar, outras cortar um pouco a raiz, então tudo aquilo. E o que eu tinha? Pouco tempo. Então não adianta eu ter um mundo de vasos, vasinho, vasão, se eu tenho pouco tempo para me dedicar. Aqui também entra a questão dos nossos animaizinhos que nós temos em casa. Então, se você não tem muito tempo para se dedicar a esses animais, porque você tem muitos animais. Então, esse excesso de coisas, tá? Pode ser de objetos pessoais, pode ser de cuidados que você tem ali com as tuas plantas, com os teus pets. Quando a gente exagera, este excesso de coisas suga a nossa energia. Com certeza suga essa energia. Porque eu sei que eu não tenho tempo, mas eu tenho que fazer. Você não vai deixar uma planta morrer, você não vai deixar os teus animaizinhos ali sem cuidados, então você se dedica às vezes além daquele tempo que você tem, e isso que faz o que? Esgota a tua energia. Aqui entra também aquela questão não só das tuas coisas pessoais, aquelas questões de coleções. Ó, tem muita gente que adora fazer coleção. Tudo bem ter coleção, eu sempre coloco aqui, não tem problema a gente ter coleção de coisas, desde que estas estejam muito bem cuidadas e limpas, expostas ali. Não adianta eu fazer coleção, guardar esta coleção dentro de caixas para não empoeirar, achando que a limpeza é só em questão de poeira. Não? Lembra que existe a limpeza em questão principalmente energética. Quando nós vamos acumulando energia parada e energia estagnada, esta energia parada suga. A energia chá, aquela energia parada, estagnada, ela suga a nossa energia. Às vezes, por isso que às vezes você pensa assim, poxa, mas está tudo guardado, tudo arrumado e eu tô ali com a minha energia esgotada. Tô sem energia para nada. Então, por que na tua casa tem muita energia parada? Mesmo que lá não tenha pó, isso, aquilo, mas a energia parada de um local estagnado ali cria energia chá. Então, observe a gente, quando nós estamos guardando muitas coisas que não têm funcionalidade para nós, guardamos só por guardar, sem nenhuma questão lógica, ou sem nenhuma questão emotiva, né? Porque como eu posso dizer assim, não guarde coisas em demasia e você me diz assim, poxa, o que eu vou fazer com meus álbuns de foto, com meus... tudo aquilo de memória afetiva que você tem. Não tem problema você guardar estas coisas, gente, desde que sejam aquela questão que eu sempre passo para vocês. Mexer nisso, não deixar energia parada. Então, quando nós temos excesso de coisas dentro da nossa casa, nós temos que refletir. Nem que sejam as nossas plantinhas, nossos animais, porque às vezes nós somos acumuladores. Tem gente que é acumulador de planta, tem gente que é acumulador de animais e pouco tempo para cuidar. Lembra que o nosso dia tem que ser o que? Dividido em diversas atividades que nós fazemos. Isso vem daquela questão da administração do tempo. Então nós temos que nos dividir, porque nós temos muitas coisas para ser feitas durante o dia. E quando nós vamos acumulando muitas coisas, muitos objetos, muitas coisas para cuidar, nós temos um esgotamento de energia. A terceira coisa, gente, é muitos compromissos sociais. Sabe assim, aquele convite de festa, de aniversário lá de um colega da empresa que se mal e mal conversa com ele?
e você acha que tem obrigação de ir, ou um convite de casamento lá de um parente teu que você acha que tem que ir, tudo isso por obrigação social. E quando você tem essa dita obrigação social de ir nesses compromissos sociais que você entende que deveria ir, você tem um esgotamento, gente. Você tem um esgotamento de energia ali. E tem pessoas que esses compromissos é assim, né? Semana atrás de semana, semana atrás de semana, conforme é o teu grupo social ali. E você é daquelas pessoas que não sabe dizer não, porque é importante às vezes a gente dizer não. Esses compromissos sociais te esgotam. Vamos pegar um exemplo ali. Uma festa de casamento que você tem num outro município lá, você tem que se programar para a tua viagem, certo? Tem que programar. Você vai ter que se programar ali em vestido, roupa, tudo mais, ou como que você vai, então tem a locação do hotel, ou você vai ficar numa parte hotel lá, o que você vai fazer então? São pelo menos 3 dias ali que você vai ficar em função daquilo e todo o teu planejamento em cima daquilo. Olha quanta energia que às vezes você coloca em cima disso, achando que você tem obrigação. Gente, não pense que as pessoas que estão sempre que tem uma vida social muito grande, não tem um lado comercial. Muitas delas têm um lado comercial. Sabe? É aquela troca de influência, porque muitas pessoas têm uma vida social, mas essa vida social vem através de trocas comerciais, gente. Não é gratuito. Não é gratuito, não é aquela coisa assim espontânea. Faz a festa ou vai na festa para promoção comercial. Aquela troca pode ser a troca de ali que as pessoas estão, de se conhecerem dentro daquela festa, né? Tem pessoas influentes. Então, existe uma troca, mas quando é aquela coisa gratuita que você acha que deve ir porque tem alguma obrigação social, isto esgota muito. É uma coisa assim que tira a nossa energia. E quando isso é uma frequência e você está fazendo sempre, você vai se sentir esgotado energeticamente. Tudo bem quando você vai numa festa que é de uma pessoa amiga, que você tem carinho, mas de pessoas que às vezes não tem nada a ver com você, por que você está indo? Achando que tem obrigação. Presta atenção um pouquinho nisso. E a última coisa são aquela coisa assim que você tem que ter cuidado com você. A primeira pessoa que você tem que ter cuidado é com você. Quando você não está bem de saúde, quando você não está bem psicologicamente, não queira assumir a responsabilidade de cuidar de outros. Primeiro vem o eu, para depois o outro. Não se ponha em último lugar, gente. Jamais. Isso esgota a nossa energia. Se colocar em último lugar. Primeiro é você. Quando nós temos os nossos filhos pequeninos ali e que tem certos cuidados, é lógico que nós nos colocamos. Mas isso não é uma coisa que vai durar para sempre. A gente encaminha os filhos para eles terem esta liberdade lá e para que eles sejam pessoas capazes. Então, primeiro vem o nosso cuidado para depois a gente cuidar de outros. Espero ter passado essas dicas que sugam a nossa energia. E quando a nossa energia está muito lá embaixo, gente, vou te dizer uma coisa. Por melhor feng shui que tenha na tua casa, nada vai resolver. Primeiro a nossa energia pessoal. Primeiro nós temos que renovar a nossa energia pessoal. Agora quero fazer um convite
Se você está gostando, se inscreva aqui no canal. Aqui nós falamos sobre um Feng Shui, planejamento, organização, destas coisas que esgotam a nossa energia, que nós devemos pensar e repensar a todo momento. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Meu muito obrigada.